sejam bem-vindos ao nosso canal Manigi. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções, né, nas análises de redação nota 1000. Gente, sim, já tem redações nota 1000 aí do Enem de 2021, então achei super interessante como o canal aqui tem várias redações nota 1000. Eu queria trazer para vocês, claro, modelos de redações nota 1000 do Enem de 2021, para a gente aí fazer a análise das redações, né, para a gente ver como que foram as redações nota 1000 do Enem de 2021. Créditos ao querido site do G1, né, que a gente tira as redações de lá, achei muito interessante. Então, créditos totais ao site do G1, viu, gente? Dê uma olhadinha lá. Eu acho muito bacana que eles disponibilizam redações nota 1000, então tem como a gente ver os modelos aí dos candidatos aí pelo site do G1, o que é super interessante. Então, créditos totais ao site do G1, deem uma olhadinha lá, gente, é super importante para treinar a redação. Como eu sempre falo no canal, vocês se espelharem também nas redações nota 1000, então é muito interessante, né? Temos aí as redações nota 1000, créditos ao site do G1. Olha só que interessante. Como o tema, né, do Enem de 2021 foi invisibilidade aí e registro civil, né, garantia de acesso à cidadania do Brasil. Gente, o primeiro tema aí, o que vocês acharam? Eu achei ele mais complexo do que o do segundo tema aí do PPL, não, desculpa, da segunda aplicação, que foi sobre a ciência, né, as mulheres na ciência do Brasil. Então, achei algo do tipo assim, eu não lembro direito o tema, mas foi algo relacionado a isso, então achei muito interessante. Um tema excelente para se argumentar. Claro que o do primeira aplicação tinha como argumentar sim, né, mas eu achei ele mais complexo comparado ao tema aí, né, da segunda aplicação, né, que foi aí sobre as mulheres na ciência, que eu achei muito interessante, nossa, um tema muito necessário e muito importante, né, não que invisibilidade do registro civil, né, e garantia de acesso à cidadania não seja, mas eu achei ele mais complexo para se argumentar, assim, muitas pessoas também, né, acharam, mas a gente vai ler redações aqui para vocês, que eu achei interessante também sobre esse tema, né, pra gente ver aí os modelos sim de redações nota 1000, porque teve pessoas que sim tiraram nota 1000. Então, muito, super bacana, super interessante. Créditos ao site do G1, né, que eu acho super bacana eles disponibilizarem aí as redações nota 1000 para os candidatos, né, para os candidatos, para os alunos que estão estudando também pegarem como modelo, né, desses candidatos que tiraram 1000. Então, nada mais importante, né, do que se espelhar nos candidatos que tiraram 1000. Então, vamos ler aí as redações dos candidatos que tiraram nota 1000 nesse tema aí na redação do Enem passado, né, do Enem de 2021. Olha só que interessante. Vamos ler aqui a redação da Isabela Saraiva, que tirou 1000, né, na redação do Enem de 2020, né, ela é ex-aluna do SAS, Plataforma de Educação. Aqui está dizendo, né, olha só, gente, a redação dela que interessante. Então, a gente sempre tem esse modelo, né, super interessante de redação, aquele modelo lá que a gente já conhece, né, que é o que? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão, que seria aí a proposta, que o Enem sempre cobrou, né, no tema dissertativo argumentativo, que seria a introdução. Na introdução, você aí expõe suas ideias, seus argumentos na introdução, que é o modelo que sempre os alunos fazem, que tiram 1000, o modelo cobrado no Enem, né? Então, na introdução, você já expõe seus argumentos. No primeiro parágrafo argumentativo, você expõe o primeiro argumento, o segundo, né, o seu segundo argumento, e na proposta aí, na conclusão, você elabora uma proposta de intervenção problema, né, para solucionar aí, segundo os seus argumentos, né, a sua proposta que você solucionaria o problema. Então, vamos ler aqui a redação da Isabela, que eu achei muito interessante, né? Olha só, ela citou um filme, uma produção cinematográfica aqui da Disney, muito interessante. Gente, só falando aqui que bonitinho, ela citou um filme, uma comédia da Disney aí, né? Soul, que significa alma, é um filme, olha que bonitinho. Então vamos lá, Isabela, né? Vinculada pela plataforma de streaming Disney, Disney aqui no caso, retrata desculpa, gente, por meio de uma experiência pós-morte, a busca pelo sentido da vida, pelo pertencimento. Ai, que bonitinho. Na medida, viu, gente? Pode citar filme, livros, músicas, né? Várias coisas que estejam, desde que você saiba contextualizar com o tema, você pode citar sim, olha que interessante, né? Através do tema aí
do tema da redação, né, que foi invisibilidade, registro civil e garantia ao acesso à cidadania, ela citou um filme da Disney. Então, olha que interessante. Posso citar filme? Claro, pode sim. Isso não vai te impedir de tirar 1000, pelo contrário, vai enriquecer sua redação, porém você tem que saber contextualizar com o tema, né? Ou seja, não citar aí paralelo, né? Deixar algo aberto aí. Você tem que contextualizar com o tema e sim, fica muito bonito, fica super interessante. Olha que bacana, né? Aí ela descreveu, retrata por meio de uma experiência pós-morte a busca pelo sentido da vida e pelo pertencimento. Na medida em que o personagem principal busca. Gente, olha que interessante ela contextualizando com o tema, olha que bonito. Na busca, aqui no caso, né? Busca representatividade, não só pessoal, porque o tema é invisibilidade, né? Então, aqui no caso, né? Invisibilidade do registro civil, aqui no caso. Então, gente, olha que interessante ela contextualizando com o tema, né? Colocando um filme e contextualizando, como também pessoal, como também coletiva. Ao traçar um paralelo entre o contexto abordado e a sociedade brasileira, percebe-se que muitos indivíduos enfrentam esse mesmo anseio, uma vez que. Então, olha aqui os argumentos dela. Quais seriam os argumentos dela? Ela vai estar aqui na introdução. Então, vamos ver qual que é os argumentos dela. Olha só. Uma vez que. Deixa eu ver, até me perdi aqui. Isso. Empolguei, até me perdi aqui. Isso. Uma vez que a garantia de acesso à cidadania no Brasil, ou seja, voltando no tema aí que fala sobre cidadania, né? Apesar de ser benéfica e necessária, ainda não é democratizada, graças ao quê? Graças à invisibilidade social causada pela falta de registro civil. Assim, tendo em vista que esse cenário é extremamente prejudicial à plena vivência dos cidadãos. Então, olha só os argumentos dela. Hão de ser analisados os aspectos, o quê? Quais seriam os argumentos dela? Olha que interessante, exatamente esses. Aspectos socioespaciais e governamentais. Ou seja, então a gente entende aqui que ela vai abordar na redação dela no primeiro parágrafo e no segundo, né, nos argumentos, o quê? Sobre aspectos, aqui os argumentos dela, aqui, ó, citados aqui, socioespaciais e governamentais. Então, vamos analisar a redação dela para vocês verem direitinho como é que está contextualizadinho direitinho os argumentos. Olha que interessante. O primeiro parágrafo argumentativo, né? Olha só. Primordialmente, deve-se pontuar que, então, qual seria o primeiro argumento dela aqui? Aspectos socioespaciais. Então, vamos ver se ela vai aqui destacar aspectos socioespaciais. Primordialmente, deve-se pontuar que a concentração de postos de atendimento para registro civil, registros civis em áreas centrais e de alto poder aquisitivo, é um entrave para a maximização da representatividade cidadã. Nesse aspecto, convém, olha que interessante, ela reforçando aí o argumento dela, né, através de quê? De uma obra de um grande autor, Graciliano Ramos. Então, olha que interessante ela reforçando o argumento dela através de um contexto aí, né, ela destacando um autor, né? Olha só, nesse aspecto convém citar a obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, cujo heredo mostra a situação de extrema vulnerabilidade social vivenciada por uma família de reintegrantes nordestinos. No decorrer da história, torna-se notória a falta de acesso a direitos básicos pela população de vida. Então, olha ela reforçando mais uma vez os aspectos socioespaciais, né, dentro do tema que seria exatamente, né, sobre a invisibilidade do registro civil aí, garantia do acesso à cidadania no Brasil. Então, ela citou aqui, reforçou aí os aspectos socioespaciais e está destacando uma obra de um autor famoso, do Graciliano Ramos, né? E a história, olha só, cujo heredo mostra a situação de extrema vulnerabilidade social vivenciada por uma família de reintegrantes nordestinos, né? No decorrer da história, torna-se notória a falta de acesso a direitos básicos pela população de baixa renda, a exemplo do direito à cidadania, visto que os integrantes daquele núcleo familiar não possuem marcas identitárias cidadãs. De maneira análoga, nota-se que o Brasil, por ser um país de dimensões continentais, possui uma dinâmica territorial falha. Então, o que isso tem a ver com o tema? Gente, tudo, né? Olha só o argumento dela, citando a vivência aí das pessoas de baixa renda, né? De maneira análoga, né, nota-se que no Brasil, por ser um país de dimensões continentais, possui o quê? Uma dinâmica territorial falha,
pois a falta de amplo acesso da população a locais de emissão de documentos. Tá, o que que isso tem a ver com o tema? Gente, tudo, né? A pessoa de baixa renda, ela vai ter. O que que ela quis descrever com isso, com o argumento dela, o que que ela quis encaixar com o tema? Exatamente isso, olha só. Ela quis destacar aqui, pessoas de. Vamos traduzir aqui para vocês, né? Para a gente entender. Pessoas de baixa renda, né? Olha só, elas vão possuir mais dificuldades, né? Olha, possuem uma dinâmica territorial falha, pois a falta de acesso à população a locais de emissão a esses documentos pessoais. Ou seja, a pessoa de baixa renda, até para ela ter acesso a esses locais, né? Vai ser difícil, vai ser um empecilho aí para ela ter esse acesso a esse direito à cidadania. Então, ela citou um livro, citou uma contextualização, destacando que essas pessoas de baixa renda vão ter pouco acesso a esse direito, a essa cidadania, né? Até para se deslocar, né? A dinâmica territorial. Então, isso sim é sim uma causa, um empecilho aí que pode contribuir para a maximização do problema, para continuar sendo um problema. Então, por isso que é importante, toda vez que a gente vai pensar em redação, em construir argumentos, a gente tem que destacar primeiro ponto o quê? Sobre o tema, né? Beleza, li o tema, li os textos motivadores. Então, eu já tenho que elaborar aí o que, que contribuiria para isso ser um problema, né? Igual aqui no caso. Mesmo que o tema seja difícil, que sim, eu acho esse tema mais complexo, vista da segunda aplicação, né? Eu achei esse tema mais complexo, até para você argumentar. Então, o que, que você teria aí que analisar? Você teria que entender o que os textos estão dizendo, o que a proposta está dizendo, descrevendo aí, e quais argumentos eu poderia citar, né? O que, que contribuiria para isso continuar sendo um problema, né? Quais fatores aí contribuiria, que causas, né? Causas, né? Exatamente. As causas aí para isso ser um problema. Para depois você aí colocar uma proposta, uma solução aí de acordo com seus argumentos. Então, interessante. Isso sim vai contribuir para isso ser um problema, né? A falta de a dinâmica territorial, né? As pessoas de baixa renda, para poder se locomoverem, para ter esse acesso, esse direito à cidadania, né? A esses documentos. Então, sim, isso sim ela soube encaixar perfeitamente, né? A redação dela, parabéns, está muito bacana, citou um filme, e isso também, né, contribui para ser um problema. Então, sim, é um argumento aí muito interessante de ser analisado. Olha só. A falta, no caso, a dinâmica da falha territorial, que está encaixando perfeitamente em aspectos socioespaciais, né? Ou seja, dinâmica territorial, né? Principalmente de pessoas de baixa renda. Olha só, ocasionada pela segregação socioespacial, gera déficit na quantidade de registros e, consequentemente, olha só ela voltando no tema, que é exatamente invisibilização desses grupos minoritários. Por quê? Porque o tema aqui não seria exatamente, né? Vamos voltar no tema quantas vezes for possível, né? Para vocês entenderem. Não seria invisibilidade, registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil? Então, isso contribuiria sim para continuar sendo um problema aí dentro do argumento de aspectos socioespaciais e também contribuiria aí na invisibilização desses grupos, né? Que ela destacou aí minoritários. Então, gente, é muito interessante no final o que a gente destacar. Quando você está terminando seu parágrafo argumentativo, você reforçar a sua ideia, igual ela fez aqui, tá certo? Ela reforçou o argumento, né? Colocou uma obra interessante, né, do Graciliano Ramos e está destacando aí dentro do argumento dela, explicando, né? Seria interessante você explicar, descrever por que isso daí está sendo um problema. Então, sobre explicar, né? Destacar perfeitamente e reforçar, né? Aqui embaixo, terminando o parágrafo, por que isso está sendo um problema. Então, não basta só você descrever, você tem que descrever, né, e de acordo com seus argumentos, e a causa, por que aquilo se tornaria um problema e por que aquilo está encaixado aí de acordo com seus argumentos ao tema. Né, que eu achei super interessante, olha só, sobre aspectos governamentais. Vamos ver o que ela vai descrever aqui sobre aspectos governamentais, né? O primeiro aí, os socioespaciais, a gente já. Desculpa, gente, isso, socioespaciais, a gente já analisou aqui, olha que interessante, né? Beleza. Olha só, em segunda análise, ela começa o segundo parágrafo de argumento, né? Que no caso, o terceiro parágrafo, mas o do segundo argumento dela, né? O que ela descreve. Em segunda análise, é importante apontar negligência governamental. Então, olha só, ela reforçando o argumento dela, né? Sobre a negligência governamental.
como um empecilho para a efetivação da garantia do acesso à cidadania no Brasil. Olha que interessante, ela voltando ao tema também, né? Sobre esse enfoque, é fato notório que há falta. Então, como, gente? Como que isso poderia ser um problema, né? Que problema, que no caso, que argumento que ela apontou, a negligência governamental. Então, como que isso afetaria aí no tema? Olha só que interessante. É, ela descreve sobre esse enfoque fator notório que a falta de incentivo generalizado ao registro da documentação pessoal acarreta diminuição substancial dessa prática. Como? Nesse viés, pode-se mencionar o contexto de criação. Gente, achei interessantíssima as redações nota 1000, né? A galera do direito deve amar também. Eles citaram muito a Constituição Federal, né? Então, achei super interessante e encaixa perfeitamente no tema, né? Que é sobre, aqui no caso, que foi sobre essa questão de cidadania, vai muito no de invisibilidade, né? Registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil, vai muito a questão do direito também, né, sobre a Constituição. Então, achei interessante as redações e várias delas mencionaram a Constituição. Isso também enriquece a redação, você mencionar aí, né, direitos, né, que no caso deixa a redação bem bacana também, diversificada aí no quesito ai, gente, fugiu a palavra. Enriquecer a redação mesmo, né? Conhecimentos, né? Aqui no caso, conhecimentos gerais, né? Olha só que interessante. Aí ela apontou isso, a cidadania, né? Sobre esse fato que é notório, fato notório que é a falta de incentivo generalizado ao registro da documentação pessoal acarreta diminuição substancial dessa prática. Nesse viés pode-se mencionar um contexto de criação da Constituição Federal de 1988, apelidada Constituição Cidadã, entre aspas, né, que ela citou aqui, o qual foi o marco da redemocratização do país. Contudo, né, entretanto, porém, contudo, todavia, o preceito de cidadania preconizado pela Carta Magna ainda não é uma realidade do país. Então, olha que interessante, né? Você expõe seu argumento, né, que no caso como ela fez, e ela expôs aqui no caso contudo, ou seja, reforçando mais ainda o argumento dela, né, de que existe um problema aqui no caso, né, então como que esse argumento contribui para ser um problema? Então ela citou a Constituição, né, aqui no caso a negligência governamental, então como aqui no caso a negligência governamental afetaria isso, né? Aí ela destaca, contudo, o preceito de cidadania, né, preconizado pela Carta Magna, ainda não é uma realidade. Haja vista a persistência da falta de conhecimento referente a esse assunto pela população geral. Logo, enquanto a esfera governamental se mantiver complacente com a falta de instrução coletiva, ou seja, negligência governamental, vai saber o problema, né? Olha só, o óbice da falta de acesso à cidadania permanecerá corrente. Isabela Saraiva. Então, olha que interessante, né? Ou seja, ela citou aqui que a negligência governamental, aqui, né, aspectos governamentais, seria aqui também um fato, né, aqui no caso, para contribuir por esse problema. Então, super interessante. Beleza. Então tá, gente, olha só, ela reforçou ambos os argumentos, né, super interessantes, né, aspectos socioespaciais, né, ela soube reforçar perfeitamente, aqui no caso, a negligência governamental também, né, que contribui aí com esse problema, né, para continuar sendo esse problema. E agora, olha que interessante, a proposta, né, gente, parágrafo conclusivo, que seria o quê? O que o Enem espera, né? O que o Enem, no caso aqui, né, o INEP, né, os corretores, espera do candidato, né, na proposta de intervenção, ou seja, basicamente isso, uma intervenção, uma solução do problema. Então, essa é a estrutura da redação, né? Você expõe aí seus argumentos, né, na introdução. Você começa, né, que no caso é introduzir uma redação, expõe seus argumentos na introdução também, que fica bem bacana. E aqui no caso, você expõe suas ideias, seus argumentos de acordo com o tema, né? É a pergunta que você poderia fazer, né? O que no caso, o que causaria esse problema, né? Então, o que o INEP e o Enem aqui espera?
uma proposta também de intervenção, de acordo com os seus argumentos, o que você acha que contribui para ser esse problema, né, de acordo com as suas ideias aqui, no caso, seus argumentos, né, por isso que tem que ser de forma clara, gente, né, que no caso, para o corretor entender quais são suas ideias, né, então isso é de extrema importância. E agora na conclusão, que seria exatamente o que, aqui no caso, a proposta, o que poderia solucionar isso, esse problema, né? Então, o Enem, o INEP, na questão de redação, eles põem um problema para você. Então, ele espera o quê? Uma solução. Então, que proposta você elaboraria, né? Então, é sempre interessante a gente sempre fazer aquelas perguntinhas. Quem vai solucionar? De que maneira, né? Como pode solucionar esse problema? Olha só que interessante. Vamos ver aqui a dela. Aí ela começa o parágrafo conclusivo, aqui no caso, né? De conclusão e a proposta de intervenção. Olha só. Em suma, o acesso à cidadania no Brasil não é redemocratizado, ou seja, voltando no tema, né? Muito importante, frisando no tema aqui. Portanto, o Ministério da Cidadania é responsável por minimizar Olha que interessante, ela já citou aqui um órgão. Quem? O Ministério da Cidadania. Então, como vai resolver esse problema? Quem? Ela já está citando alguma coisa, um órgão, né? Que seria o Ministério da Cidadania. O que, que ele vai fazer? Ela descreve, ela até descreveu. O Ministério da Cidadania, né? Que é responsável por minimizar as disparidades regionais no país. O que, que ele vai fazer? Olha só, a proposta entrando aí. Deve investir na construção de locais de registro civil. Olha só que interessante. Pega também a questão do argumento dela, né? Que ela citou também aspectos socioespaciais, né? A questão econômica e então, olha que interessante, por meio de locais, né, direcionados de verba pública, a fim de mitigar o problema de concentração, olha só, socioespacial desses lugares e a questão da invisibilização social. Então, olha ela voltando, né, recuperando e frisando, destacando, né, os argumentos dela também na proposta de intervenção. Percebem que fica muito interessante, né? Fica completamente coerente, né? Coesa e se encaixando direitinho com os argumentos, desde lá da introdução, dos parágrafos argumentativos, a conclusão, ela voltando nos argumentos. Então, percebem como fica muito interessante esse modelo, né? Aí ela frisando os argumentos dela, da questão e da invisibilização também social, né? Olha só. Além disso, é necessário que, então ela já citou aí um órgão que vai solucionar o problema, que seria o Ministério da Cidadania, fazendo o quê, né? Investindo na construção de locais de registro civil. Então, isso é uma proposta, né? Olha só, ela até citou por meio de verba pública. Aí ela destaca, além disso, é necessário que as empresas de comunicação promovam com recebimento de instruções governamentais. Olha ela citando a questão também governamental, né? Da negligência. Então, ela destacou as empresas também de comunicação. A reverberação, né, do conhecimento acerca dos processos relativos ao registro de documentação. Então, gente, aqui no caso, empresas também de comunicação tem um imenso poder, né? Que é um exemplo aqui pelo YouTube, né? A gente está divulgando conhecimento para vocês. Então, gente, a comunicação também é extremamente importante. Então, olha que proposta bem perfeita, né? Bem bacana aí. De intervenção. Ela citou aí as empresas e o Ministério da Cidadania. E ela reforçou, através disso, os argumentos dela, propondo aí aqui no caso fazendo uma proposta de intervenção. Então, olha que interessante, gente. A redação ela tem que estar completamente coerente e olha que modelo bacana, né? Por aí você já percebe na introdução os argumentos dela e principalmente na proposta de intervenção, na conclusão, voltando aqui no caso, né, aos argumentos, ao tema de forma clara. Então, é isso que o INEP espera, né, gente? A questão do texto dissertativo argumentativo, modelo de redação. Por isso que eu gosto muito de ler com vocês esses modelos de redação, porque a gente percebe, né, aqui no caso, através de espelhos de redação, qual modelo de redação o INEP, né, ele gosta, ele quer, ele pede. Então, é muito importante vocês lerem também. Créditos aí ao site do G1, né? Então, eu achei super interessante esse modelo de redação, para vocês perceberem, né, como que é o modelo de redação, desde a introdução,
dos argumentos, até a proposta de intervenção, até a conclusão. Então, é super interessante. Parabéns aí, né, Isabela. Deixa eu voltar aqui. Parabéns aí, Isabela Saraiva, né? É muito interessante sua redação, ficou bem bacana. É, ela sobre expressar aí de forma, aqui no caso, clara, objetiva, né? É muito interessante as suas ideias e a proposta de intervenção também. Bem interessante, bem bacana e que tem tudo a ver com o tema, né, gente? Muito interessante. Além disso, que eu achei muito bacana que ela citou o filme Soul da Disney, né? Muito interessante. Então, sim, gente, você pode citar filmes, livros, séries, né? Enriquece a sua redação. E muito bacana a questão da Constituição também. É citar a Constituição, né? Que aí é é algo de extrema importância, né, para a cidadania. Então, sim, gente, ficou muito bacana, muito interessante a redação dela. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. Créditos ao site do G1, a gente vai tentar disponibilizar redações nota 1000 aqui também no canal para vocês, né, através de vídeos, mas não deixem de ler também créditos ao site do G1, a gente vai deixar o link aí para vocês, tá bom? Quanto mais vocês lerem modelos de redação, vai ajudar muito vocês a treinarem aí a fazer uma boa redação, através dos exemplos, né, dos modelos de redação. Então, isso é super importante, tá bom? Espero ter ajudado vocês e até o próximo vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no canal, porque vai estar ajudando bastante a gente a divulgar conhecimento, passar informações para vocês também, né? Curtam, compartilhem, se inscrevam, que vai estar ajudando bastante a gente e a gente vai estar ajudando vocês também, tá bom? Bons estudos!